Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, tá? Se inscreva no canal aí para dar uma força pra gente. Hoje o nosso tema é duplicidade de filiação, né? As duplicidades de filiação foram divulgadas semana passada e todo mundo tá na dúvida, né? O que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou poder me candidatar? Todo mundo tá preocupado, né? O que é duplicidade de filiação? Duplicidade de filiação ela acontece quando uma pessoa se filia a mais de um partido na mesma data. Então, se você está na situação lá no relatório de filiação subjúdice, provavelmente significa que você está filiado a mais de um partido, né? E aí acontece em várias situações. A primeira coisa que você tem que pensar é: você se filiou a mais de um partido? Se você não se filiou, pode ficar tranquilo que se você vai apresentar sua defesa, né, que eu vou explicar mais à frente, e vai dar, provavelmente deve dar tudo certo, tá? Agora, se você se filiou a mais de um partido, você corre o risco de ter ambas das suas filiações canceladas, tá? Então você vai perder as duas filiações e não vai conseguir candidatar nessas eleições de 2020, tá? Então, existem várias situações que a gente pode abordar aqui. A primeira situação muitas vezes é aquele eleitor que preenche as fichas em branco, né? E aí depois o presidente coloca a data que ele entende melhor e dá uma confusão danada, né? Os partidos, no dia, de acordo com o cronograma do TSE, foram expedidas as notificações para os partidos por carta, né? Tanto o envolvido quanto os partidos envolvidos, que podem ser dois, três, até quatro, eu já vi casos até de quatro partidos. A notificação é feita por carta, tá? Você tem que esperar a carta chegar? Não, tá? O TSE mandou a carta dia 28, ela deve demorar uns 5, 6 dias, tá? Para chegar. Isso não significa que você precisa esperar. Então você pode sim já protocolar sua defesa, tá? Porque quando você acessa o sistema de filiação, de relação, certidão de filiação, você já consegue perceber que se você está em subjúdice, tá? Lá basta acessar o link abaixo que eu vou colocar na descrição do vídeo e você vai consultar sua certidão de filiação. Lá você vai descobrir se você está ou não com duplicidade de filiação. Se você está, você já pode apresentar sua defesa, tá? A protocolar a defesa, como a gente está com o problema da pandemia, a grande maioria do cartório, mas é bom você ligar antes no cartório do seu estado para se informar, está aceitando a defesa por e-mail, tá? Por quê? Porque o procedimento de filiação partidária, ele é administrativo, e em tese a defesa não precisa ser protocolada por advogado. Ah, Célio, eu quero protocolar minha defesa com advogado. Ótimo. Quando tem advogado é sempre melhor, tá? E caso o advogado entenda protocolar, ele já vai protocolar diretamente lá no PJE, que é o nosso sistema digital, tá? Então ele pode, o advogado entra lá dentro e pode protocolar. Como o cidadão não tem acesso ao PJE, caso ele queira apresentar a defesa, né? A maioria dos TREs deve estar aceitando ela por e-mail, tá? Você vai mandar um e-mail, mas como eu disse, antes ligue no cartório para se informar, tá bom? Apresentada essa defesa, e qual que é o prazo que você tem para apresentar essa defesa de acordo com o cronograma do TSE? O prazo para apresentar defesa em relação à duplicidade de filiação é até o dia 18 de maio. Fiquem atentos, viu? Passado esse prazo, o processo vai para o Ministério Público manifestar e depois que o Ministério Público manifestar, o juiz vai decidir, tá? Vai decidir se ele fica num partido, se fica no outro partido ou se cancela ambas as filiações, tá? Como tem que ser essa defesa? É óbvio, a defesa ela tem que ser instruída, tem que ser juntada na defesa provas de filiação, certidões de filiação, atas de reunião, tudo que você puder juntar para comprovar que realmente você estava filiado àquele partido e não ao outro, né? É melhor. É claro que quando a gente intima os partidos, a gente quer que os dois partidos forneçam a ficha de filiação, porque acontece má fé da pessoa filiar em mais de um partido no mesmo dia e acontece também má fé do presidente filiar o partido sem a vontade da pessoa, né? Esse é um caso que eu queria abordar, que é um caso especial. Por exemplo, você estava filiado no partido no dia 1º, né? 1º de abril. E aí, quando você foi consultar a sua filiação, lá está constando que você está filiado em outro partido, só com a data de 2 de abril. Por que isso acontece? Porque, havendo mais de uma filiação no sistema, sempre prevalece a mais recente. Então, esse partido que te filiou um dia depois, essa filiação que vai prevalecer.
Célio, mas eu não quis filiar nesse partido, eu não assinei ficha. Nesse caso, você vai fazer uma petição também dirigida ao cartório eleitoral administrativa. Se puder ser por advogado via PJ é melhor, mas se não, por e-mail, né? Lembrando sempre que você tem que consultar o cartório antes o cartório para ver qual que é o procedimento que o juiz vai adotar, tá? Antes de protocolar, mas em caso aqui, por exemplo, no nosso cartório aqui em Goiás, né, de Silvânia, a gente vai aceitar por e-mail essa filiação e ele vai apresentar essa defesa, tá? Olha, eu vou juntar minha ficha de filiação, eu estava naquele partido, eu não quis filiar aquele partido. Obviamente, o que a gente vai fazer? Vai jogar esse processo dentro do PJS se ele já não estiver e vai intimar o presidente daquele partido que ele entrou depois, para saber por que ele ele foi filiado no partido. Se o partido apresentar a ficha de filiação, a depender do entendimento do juiz, mas eu, particularmente, eu entendo que vai prevalecer a mais recente. Se a pessoa não preencheu a ficha de filiação, foi um equívoco ou foi alguma tentativa de prejudicar o filiado, vai prevalecer a mais recente. Então é assim que funciona, tá? Então, tanto na duplicidade quanto no que eu classifiquei como filiação indevida, o filiado ele tem como recorrer na justiça, né, para averiguar o que aconteceu, tá bom? Então, qual que é o procedimento? As cartas foram expedidas no dia 18 agora, até no dia 28 de abril. A Justiça Eleitoral vai aceitar as defesas até dia 18 de maio, certo? E a decisão do juiz tem que sair até dia 28 de maio. Então é assim, chega, apresenta a defesa, depois da defesa, do prazo para a defesa, o processo vai para o Ministério Público, como eu falei antes, e depois o juiz vai decidir. O que tem, Célio, de jurisprudência nesse sentido? No TRE Goiás, em 2016, nós tivemos uma jurisprudência diferente, ao meu entender, né? Eu nem sei se eu concordo muito, mas foi o que foi decidido. Se a pessoa tivesse pedido a desfiliação no partido mais recente antes da submissão da lista, ou seja, antes de 15 de abril, a filiação mais antiga permanecia, tá? A recente poderia ter sido cancelada, aquela que prevaleceu, né? Nós temos jurisprudências também de que, havendo duplicidade de filiação, essa é de 2017, essa que eu falei é de 2016. Acho que é de 2018 tem jurisprudência falando que cancela as duas. Então, não dá para dizer, porque vai depender muito da defesa, se foi bem apresentada, se juntou prova, se juntou ficha, e vai depender principalmente do entendimento do juiz no caso concreto, tá? Então, se você está envolvido em duplicidade, corra atrás e junte as provas e prove que, na verdade, sua intenção era permanecer naquele partido que você quer se candidatar. Eu particularmente, eu entendo que havendo duplicidade de filiação, a pessoa não pode escolher. Eu não concordo. Para mim, fere a lisura, até a questão ética do partido. A pessoa se filia no mesmo dia no partido para negociar, para ver qual que vai ser melhor para ele candidatar, qual que vai oferecer mais chance. Né? Ele já começa a tentar tirar uma vantagem antes do período eleitoral. Então eu entendo, né, salvo o melhor juízo, né, eu que decido, é claro, né, mas eu entendo que em provando a má-fé da filiação no mesmo dia, tendo em vista que nem na resolução de filiação, nem na lei não fala nada, eu entendo que devem ser canceladas as duas. Beleza, galera? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal aí, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho de orientação e esclarecimento, principalmente no direito eleitoral, né? Que é um ramo assim tão difícil, que poucas pessoas sabem, né? E nossa intenção é essa, tá? Agregar valor para vocês aí e prestar informação. Um abraço, até mais.